Bom, pessoal, a gente vai trabalhar na nossa aula de tecnologia entendendo mais sobre os elementos básicos que existem nos aparelhos tecnológicos, tá? Essa sequência aqui de aulas que a gente vai iniciar hoje vai mostrar o que a gente tem na nossa casa aí dentro dos nossos aparelhos, tá? Seja ele qual for, eu vou apresentar eles já já, e como que eu posso compreender eles melhor, tá? Qual é o papel deles, para que eles funcionam, né? O que eu consigo compreender deles para poder até utilizar melhor esse aparelho, tá bom? Então vamos primeiro entender o que são aparelhos tecnológicos, tá? Quando eu falo de aparelho tecnológico, talvez a primeira coisa que você vai parar para pensar é num celular, num smartphone, né? Porque é o que a gente tem mais assim em comum. A gente já tem ele ali logo ali, a gente usa ele direto, a gente faz 1 milhão de coisas com ele, não é mesmo? Então, a primeira coisa que a gente para pensar quando geralmente a gente fala de aparelho tecnológico ou de tecnologia é do celular, é do smartphone. Só que ele não está sozinho nessa, tá? Ele, inclusive, ele tem uma herança de outros aparelhos que a gente ainda utiliza, que a gente utiliza muito no dia a dia para se distrair, para fazer alguma outra coisa, né? E quais são esses aparelhos? Né? A gente tem os computadores, né? Computador de mesa, né? Com CPU e tudo mais, ou até o notebook, certo? E também os videogames. Esses elementos todos, eles têm muita coisa em comum, eles têm vários elementos que são comuns, que têm o mesmo papel, que desempenham a mesma função, e é por isso que a gente vai compreender eles ao longo das aulas que a gente vai ter agora. Tá? Muita coisa que a gente faz no nosso celular, ou no computador, ou no videogame, a gente faz às vezes sem perceber e a gente sofre algumas consequências por isso. Ele trava, ele deixa de funcionar, ele não abre alguma coisa, né? Então essas aulas aqui, elas vão ensinar um pouquinho de cada elemento, elas vão apresentar esses elementos, esses componentes, esses aparelhos tecnológicos, para a gente poder entender melhor sobre o que eu consigo fazer, né, e melhorar o potencial desses nossos aparelhos, tá bom? Bom, vamos começar pelos componentes, tá? O que são esses componentes? Para quem nunca parou para pensar sobre a tecnologia ou os nossos aparelhos, né? Os componentes, pessoal, são as peças que compõem o nosso celular, que compõem o nosso videogame, que compõem o nosso computador, tá? Então essas peças aqui, elas que fazem o nosso aparelho funcionar, tá? Cada uma delas trabalha para uma coisa, cada uma delas tem uma função específica e muito importante, tá? Só que ao mesmo tempo elas têm que trabalhar em conjunto. Então se uma peça não está legal, se uma peça está apresentando algum problema, todo o aparelho vai começar a dar problema, porque uma peça depende da outra, tá? E a gente vai, nessas aulas aqui, entender o papel de cada peça, entender qual é a finalidade dela e como ela funciona, para a gente conseguir compreender melhor sobre os nossos aparelhos, tá bom? E utilizar eles da melhor forma possível, tá? Essa aula de hoje, ela vai ser sobre processador, tá bom? Então eu vou ensinar para vocês o que é o processador, para que ele está ali, tá? E o que eu preciso saber sobre o processador para melhorar o desempenho dele, para entender por que está acontecendo isso com o meu aparelho e por aí vai, tá bom? Bom, o processador, ele é uma pecinha muito importante ali, tá? Ele ajuda a fazer várias coisas dentro do nosso celular, ou do nosso computador, ou do nosso videogame, porque ele é o cérebro do aparelho, tá? Então aqui eu coloquei, por exemplo, um que é de computador, certo? E esse daqui é um de celular, tá? Ele é o cérebro do aparelho e ele vai fazer a coisa toda funcionar, tá? E se eu não tiver o processador, né? Não vai funcionar nenhum aparelho sem processador, tá? Por quê? Ele pensa, né? Eu falei de cérebro, será que ele pensa? Não é bem por aí, vamos entender melhor esse negócio, tá? O processador, como o nome dele diz, ele processa informações. Então você tem no seu aparelho, né, um armazenamento. Pode ser um HD, pode ser um cartão de memória, pode ser o que for. Ele tem lá várias informações. E essas várias informações, elas estão lá, jogadas lá. O que o processador faz? Ele pega as informações que são úteis, ele seleciona as informações que são úteis, ele organiza as informações ali e ele executa essas informações. Então ele serve para colocar ordem na bagunça. Tá? Tem um monte de coisas soltas no seu celular, mas quando eu preciso editar foto, ele não vai mexer com música, ele vai mexer com foto. Se eu preciso editar um vídeo, tá? Aí ele vai liberar música, ele vai liberar vídeo, ele vai liberar foto. Ele não vai precisar liberar um arquivo do Word, por exemplo, uma planilha do Excel, por exemplo. Então ele vai liberar aquilo que o seu aplicativo vai precisar. Então ele vai organizar, de acordo com o aplicativo que você está usando, aquilo que é útil para aquele aplicativo funcionar. Tá? Ele processa e ele organiza essas informações, tá bom?
O processador, ele trabalha sendo medido em hertz, tá? O que são hertz? É a velocidade que ele faz essa organização, é a velocidade que ele faz esse processamento. Tá? Às vezes você clica e aquele aplicativo abre rapidinho, aquele aplicativo salva rapidinho, aquele aplicativo faz tudo rapidinho. Às vezes você abre o aplicativo e ele demora para abrir, às vezes você clica e ele demora para salvar, às vezes você quer fazer alguma mudança numa foto, ele demora para fazer aquela mudança. Então tudo isso tem a ver com a velocidade e essa velocidade tem a ver com os hertz. Tá? Se o seu processador tem muitos hertz, você vai conseguir fazer as coisas mais rápido. Se o seu processador tem poucos hertz, você vai fazer, só que numa velocidade mais devagar. Tá? Então, esses hertz, eles orientam, eles comandam a velocidade que o nosso processador vai fazer as coisas. Olha um exemplo para você entender a velocidade ali. Tá? Se eu pedir para você fazer essa conta, você vai conseguir fazer ela rápida, certo? Aqui tem poucos elementos, aqui tem um raciocínio simples, então você não precisa de muitos hertz para fazer uma conta dessa. O seu processador, o seu cérebro aí, vai olhar para isso e vai, beleza, já tem a resposta, ok? Agora, se eu jogo essa conta aqui e eu peço para você me dar uma resposta, essa conta já vai dar mais trabalho, tá? Então ali eu vou precisar, por exemplo, de mais hertz, eu preciso organizar mais ideias no meu cérebro, eu preciso pensar em mais coisas para conseguir fazer essa continha aqui chegar num resultado, tá? Então aqui a gente tem uma diferença, por exemplo, de um aplicativo que é leve, que você consegue fazer ele trabalhar de uma maneira rápida e fácil, e de um aplicativo mais pesado, que você até consegue chegar lá, mas você chega lá com um pouco mais de dificuldade, por exemplo. Agora, se você tiver um processador, se você tiver aí muitos hertz, você tiver aí uma velocidade para organizar suas ideias, para fazer elas serem executadas, essa conta aqui ela não apresenta desafio, tá? Então essa é a diferença. Se eu tenho um aplicativo leve, com poucos hertz, eu consigo fazer ele funcionar. Se eu tenho um aplicativo pesado, né, mais difícil de ser executado, com poucos hertz, vai dar mais trabalho, eu posso chegar lá também, ou né, tem aquele outro processador, né, aquele outro cérebro que vai olhar e não tem a mínima ideia de como faz isso. É o que a gente chama de travar. Né? É quando ele trava, ele olha para aquilo e fala, não sei como organizar isso, não sei como executar isso, já deu. Aí ele trava o seu aparelho, ele trava o seu celular, o seu computador, é assim que funciona quando né, trava. Então a gente tem os hertz para organizar essa velocidade, para fazer tudo isso acontecer, tá bom? No nosso processador também existe uma coisa que a gente chama de núcleo, tá? O núcleo, pessoal, coloquei aqui 2 exemplos para você ver, ele fica dentro do processador, então a gente não vê isso a olho nu, a gente teria que abrir o processador, mas o que o núcleo faz? O núcleo ele faz uma divisão de tarefas, tá? Então o que acontece? Se eu tenho um núcleo só, eu tenho só ele para resolver todos os problemas que o computador aparenta. Que eu vou abrir 2, 3, 4 aplicativos aqui, cada um precisa de uma parte aqui das minhas informações, esse cara tem que se virar sozinho, tá? Agora, se eu tenho mais núcleos, eu tenho 2 núcleos, 4 núcleos, 8 núcleos, ele vai dividir as tarefas. Então, um núcleo vai fazer tal coisa, outro vai fazer tal coisa, outro vai fazer tal coisa. Então, quando você tem mais núcleos, o processador ele trabalha de uma maneira mais rápida, porque ele divide as tarefas, não fica pesado, né? Quando a gente fala que meu celular está pesado, meu computador está pesado, é porque ele está tentando fazer as coisas que ele não está tendo capacidade para fazer aquilo. Tá? Quando você tem mais núcleos, mesmo que você tenha poucos hertz, né, que você tenha uma velocidade menor, mas com mais núcleos ele consegue fazer as tarefas normalmente porque cada um faz uma coisa, né, divide aquela tarefa e não fica pesado para ninguém, todo mundo consegue fazer certinho. Tá? Então, quando a gente vê, por exemplo, esse processador é dual core, quer dizer que ele tem 2 núcleos. Esse processador é quad-core, quer dizer que ele tem 4. Esse processador é octa-core, quer dizer que ele tem 8. E essa divisão de núcleos, ela continua, tá? A gente está num momento que a maioria dos aparelhos ou é dual-core, ou é quad-core, ou é octa-core. Mas essa é uma divisão que, com a tecnologia, ela não vai se limitar assim, ela vai evoluir, inclusive. Tá? Então, o nosso processador tem um núcleo que faz essa divisão de tarefas e faz ele trabalhar mais rápido, tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Até mais!